Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Santo Anselmo, sejam bem-vindos ao nosso curso de História da Igreja, sejam bem-vindos à aula número 9. Nessas aulas nós estamos falando dos primeiros anos da Igreja. Na aula passada, no encontro da aula número 8, nós falamos dos primeiros dias, dos meses que se seguiram ao dia de Pentecostes. Nessa aula, nós daremos continuidade a esses primeiros anos da Igreja, após o Pentecoste, mas com a abordagem de dois eventos que foram muito importantes nesses primeiros anos. O primeiro é o martírio de Estevão. Estevão é o primeiro mártir do cristianismo, a primeira pessoa que vai dar a sua vida e vai morrer por defender a fé católica. O martírio de Estevão vai ter uma importância crucial para o desenvolvimento inicial da Igreja. Mas aliado ao martírio de Estevão, São Lucas nos conta um outro evento também importante que de alguma forma vai se complementar e vai se relacionar com o martírio de Estevão no desenvolvimento inicial da Igreja. Esse encontro vai ser interessante. Pode virar a página. No capítulo 6 do livro de Atos, São Lucas nos conta, dando sequência aos capítulos 4 e 5, que a igreja crescia rapidamente em Jerusalém nos primeiros anos. Além de ter um crescimento numérico, a igreja crescia também em atividades. E uma das primeiras atividades da igreja foi a atividade caritativa, a atividade de amor ao próximo, de assistência aos mais pobres e aos necessitados. Lembro que essa atividade vai permear toda a história da Igreja. A Igreja Católica vai praticamente construir o conceito de caridade no mundo ocidental. E hoje, no século XXI, a Igreja Católica é a maior ação caritativa de todo o mundo. E isso começa lá nos primeiros anos da Igreja. Como disse, São Lucas nos dá essa notícia no capítulo 6 do livro de Atos. E qual era essa atividade caritativa inicial? Era o atendimento às viúvas e aos órfãos. As mulheres eram, naquele tempo, uma categoria, um grupo de pessoas extremamente vulnerável quando eram viúvas e não tinham filhos adultos. Isto é, a mulher viúva com filhos pequenos ou a mulher viúva sem filhos estava numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, a igreja acolhe essas mulheres viúvas, inclusive para lhes dar alimentação, para lhes dar o sustento. Nada obstante esse belíssimo trabalho, essa realização de amor ao próximo, num primeiro momento surgiu uma pequena rusga, uma pequena discussão. Aparentemente, uma coisa simples, mas que denotava uma questão mais séria e que deveria ser corrigida, como de fato foi. A discussão é que havia uma certa discriminação entre as viúvas de origem israelita em detrimento das viúvas de origem helênica. Parece que naqueles primeiros dias, na hora de distribuir os alimentos às mulheres viúvas, havia uma preferência para as mulheres de origem israelita, em detrimento das mulheres de origem grega. Essa discussão, esse murmúrio, essa reclamação, esse protesto chega ao ouvido dos apóstolos, que reconhecem que é um problema que merece ser corrigido, mas não por eles. Afinal de contas, a função principal do apóstolo era anunciar o evangelho, era realizar o sacrifício da missa, e não propriamente fazer a parte material de caridade. Então, os apóstolos sugeriram à comunidade em Jerusalém que escolhessem 7 homens para esse fim.
E eles escolheram, inclusive, São Lucas nos dá o nome desses homens. Ele apresenta Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens são apresentados aos apóstolos. Os apóstolos impõem as mãos sobre esses homens e os ordena para esse serviço. Aliás, esse é o fato que faz gerar ou que faz nascer o grau do diaconado no sacramento da ordem. Esses 7 são os primeiros diáconos. Por que isso? Porque o serviço de distribuição de alimentos, né, os gregos chamavam esse serviço de diaconai. Então era preciso encontrar servidores que auxiliassem os apóstolos nesse serviço caritativo. Por isso, esses homens foram chamados de servidores, de diáconos. Enquanto a atividade que eles faziam, o serviço que eles faziam, era a diaconai. É daqui que vai nascer o grau do diaconado no sacramento da ordem. Você vai encontrar uma explicação mais clara no nosso curso sobre a teologia dos sacramentos, especificamente no sacramento da ordem. Pois bem, mas ao que parece, o trabalho do diácono não se limitava propriamente à distribuição de alimentos. O auxílio que os diáconos faziam em relação aos apóstolos ia além da distribuição dos alimentos, porque São Lucas nos diz, no mesmo texto de Atos 6, a partir do versículo 8, que com o crescimento da igreja, o diácono Estevão ganhou uma grande popularidade. Por ele se faziam grandes prodígios e grandes atividades na igreja, a tal ponto de isso provocar uma ciumeira e um ódio por parte daqueles judeus mais radicais que não gostavam de ver a igreja ali nascendo, o anúncio do evangelho se propagando com tanta rapidez. Isso vai gerar uma série de acusações falsas contra Estevão, e Estevão será preso e levado ao Sinédrio, o mesmo tribunal que condenam Jesus. Isso porque, quando esses homens vão tentar dissuadir Estevão acerca da pregação do evangelho, o que ocorre é que a argumentação, a capacidade argumentativa do diácono Estevão, no sentido de provar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, a sua lógica argumentativa vencia os seus oponentes, o que vai levar uma série de invejas, não é? E de acusações falsas contra Estevão. Em razão de várias denúncias falsas, os fariseus, não é? Os homens do Sinédrio, conseguem a prisão de Estevão e o levam ao tribunal. Levam ao tribunal para que ele se defenda das acusações falsas. Em lugar de se defender, Estevão vai fazer um dos mais belos discursos do livro de Atos. Sim, porque o livro de Atos é pautado por grandes discursos, né? São Lucas divide o livro de Atos em vários tópicos de discursos. E o discurso de Estevão está no capítulo 7, onde ele busca provar que, a partir de Abraão, a promessa de salvação se desenvolve ao longo da história de Israel, passando pelos patriarcas, passando pela escravidão no Egito, passando por Moisés, pelos tempos dos juízes, pela aliança davídica, pela divisão dos reinos, pelos profetas. Ele faz um longo discurso histórico acerca de Israel, culminando com a vinda de Cristo, com a sua paixão e morte na cruz. Todo esse discurso de Estevão é para provar que Jesus Cristo é descendente de Davi, filho de Abraão e o Messias prometido para redimir Israel. Esse potente discurso de Estevão vai levar a um enfurecimento
dos sacerdotes e dos membros do Sinédrio que quererão naquele momento matar Estevão. Tal é o ódio que eles têm em relação a Estevão. E o pior de tudo é que na parte final do julgamento, Estevão ainda é capaz de olhar para eles e dizer: eu tenho nesse momento uma visão dos céus abertos e vejo Cristo, Jesus Cristo, a quem vocês mataram, sentado à direita de Deus. Isso foi o ápice, né, para aqueles homens. Então eles arrastam Estevão, né, depois desse julgamento, condenam Estevão à morte, né, os executores levam Estevão para fora da cidade, para um local específico, e lá apedrejam Estevão. Estevão, no momento em que está para morrer, vai pronunciar palavras semelhantes àquelas palavras de Cristo. Vai dizer: meu Deus, não lhes imputes esse pecado. Ele vai rezar pelas pessoas que estão lhe apedrejando. E nisso ele morre. São Lucas nos diz que as testemunhas que depuseram contra Estevão, no momento de sua execução, colocam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que havia consentido na morte de Estevão. Essa é a primeira menção a São Paulo nas Escrituras. Ao final do capítulo 7, São Lucas nos dá uma dica da pessoa que coordenou a execução de Estevão, ou seja, aquela pessoa encarregada pelo Sinédrio de verificar o ato de execução de Estevão por apedrejamento, possivelmente de certificar a sua morte e de fazer um relatório acerca de todo o evento. São Lucas nos diz isso no capítulo 7, versículo 58, com poucas palavras, dizendo: e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Pois bem, Saulo, esse jovem que está administrando, sendo o oficial da execução do martírio de Estevão, representando o Sinédrio, não é ninguém menos que Saulo de Tarso, que vai, a partir desse momento, liderar uma grande revolta contra a igreja, se tornar um grande inimigo da igreja, mas que será convertido, vai se tornar cristão e vai se tornar o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo de Tarso. Veja que a morte de Estevão, ela já começa a produzir fruto na sua própria execução. Porque o homem que vai coordenar a execução de Estevão, verificar a aplicação da pena de morte, já é aquele que vai se tornar o grande propagador da fé católica. Então, a morte de Estevão vai ser a semente do crescimento da igreja. Pode virar a página. No capítulo 8, São Lucas começa o texto dizendo que Saulo consentiu na morte de Estevão, isto é, aprovou a morte de Estevão, ratificou a morte de Estevão. E como descreve no capítulo anterior, ele parece ter tido um papel crucial no processo de execução da pena definida pelo Sinédrio, da pena de morte, do próprio martírio de Estevão. É óbvio que esse jovem Saulo de Tarso, ele já nutria um zelo fantástico, um zelo radical para a preservação do farisaísmo, para a preservação das tradições judaicas e, portanto, uma grande oposição à igreja nascente. O texto bíblico não nos diz quando Saulo de Tarso, ou a partir de que momento Saulo de Tarso começa a nutrir um grande ódio e um grande desprezo para com a igreja. Mas nos seus discursos subsequentes,
nós vamos poder verificar a forma como São Paulo no futuro vai falar dessa sua juventude, e nós poderíamos deduzir que desde o momento em que ele toma conhecimento da igreja, ele já começa a nutrir uma aversão e posteriormente uma oposição e um grande ódio da igreja e dos cristãos. No entanto, a partir do apedrejamento de Estevão, parece que esse ódio do jovem Saulo de Tarso se multiplica. Parece que esse ódio ganha uma nova dimensão, uma nova força. Porque São Lucas vai nos dizer que a partir da morte de Estevão, vai haver uma grande perseguição à igreja em Jerusalém, com a prisão, com o castigo, com a tortura de vários cristãos. E o líder dessa perseguição é o próprio Saulo de Tarso, o doutor da lei, jovem, zeloso, que quer preservar as tradições judaicas a todo custo, nem que seja matando, perseguindo e prendendo os cristãos. A consequência é um certo pavor na igreja. A consequência é um certo pânico. Ainda que Cristo tenha dito que aqueles que o seguissem seriam perseguidos. Mas parece que no primeiro momento essa onda perseguidora assustou a igreja em Jerusalém, de modo que todos os cristãos, ou a maioria dos cristãos, fugiram de Jerusalém com medo da perseguição promovida por Saulo de Tarso. Essa perseguição espalha os cristãos. No entanto, os apóstolos não fugiram. Ficaram em Jerusalém, mas um tanto encurralados. Mas o mais curioso é que aqueles que fugiam de Jerusalém por causa da perseguição após a morte de Estevão, na medida em que fugiam, pronunciavam ou ensinavam ou pregavam a palavra de Deus. Isso é muito curioso. São Lucas nos diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo em que essa perseguição é negativa, no sentido de causar sofrimento e angústia, no momento em que eles saem de Jerusalém pela região da Judéia e pela região da Samaria, ao mesmo tempo o evangelho vai sendo espalhado, o evangelho vai sendo pregado e pessoas vão se convertendo. O sangue de Estevão foi a semente de muitas e novas conversões. Nesse momento, após a morte de Estevão e após a perseguição promovida por Saulo de Tarso, fazendo com que os cristãos fujam de Jerusalém, promovendo uma evangelização na medida em que eles fogem da perseguição, São Lucas vai inserir aqui uma história que acontece com São Pedro, mas que de algum modo vai se relacionar com o aumento dos cristãos em decorrência do martírio de Estevão. No livro de Atos, capítulo 10, São Lucas vai nos falar de um homem chamado Cornélio, um centurião da corte romana. O centurião era um oficial do exército romano, uma pessoa de grande importância. Esse Cornélio, apesar de não ser judeu, ele acreditava em Deus, ele procurava fazer orações, fazer esmolas, ajudar as pessoas, ser um bom cristão, vamos dizer assim. Ele procurava imitar os ensinamentos dos cristãos, os ensinamentos dos judeus, no sentido de uma prática religiosa bastante piedosa. No entanto, ele não conhecia a Cristo, mas conhecia a prática do amor ao próximo, conhecia a boa fama da igreja, conhecia a boa fama
de ser um bom cristão. Então, Deus faz uma revelação a Pedro. A revelação é muito curiosa, porque Pedro tem uma visão em que um lençol, um grande lençol, desce dos céus com vários animais que aos judeus era proibido comer. E uma voz disse: Pedro, mata e come. E Pedro responde: nessa visão, nesse transe, eu nunca comi animais imundos. Isso acontece por 3 vezes e depois isso desaparece. Quando Pedro passa desse momento do transe, chegam a ele 2 homens enviados pelo Cornélio que o chamam Pedro para ir à casa de Cornélio para lhe dar instrução acerca do Evangelho da pessoa de Cristo. E São Pedro, então, relaciona aquela visão à necessidade de evangelizar os não-judeus. Porque na cabeça de São Pedro, quando ele tem aquela visão dos lençóis com os animais imundos, que os judeus consideravam imundos, né? E uma voz do céu disse: Pedro, mata e come. Ele diz: eu nunca comi coisa imunda. E essa voz responde: não chames de imundo aquilo que Deus purificou. Então, Pedro compreende a partir dessa visão que os gentios, isto é, os não-judeus, não podem ser desprezados como criaturas e filhos de Deus. Não é? Então, a relação seria: os animais imundos seriam os não-judeus, os animais puros seriam os judeus. Então, o evangelho que Jesus anunciou aos judeus deve ser levado também aos não-judeus. E aí Pedro vai à casa de Cornélio, fala de Jesus a Cornélio, aos seus empregados, à sua família, todos se convertem e Pedro os batiza no mesmo dia. E aí nós temos o primeiro anúncio do evangelho a pessoas não provenientes de Israel, da cultura judaica, da religião judaica. Parece que não, mas isso vai ter uma grande relação com o que virá a seguir. No capítulo 11 do livro de Atos, São Lucas vai nos descrever um fenômeno muito interessante que está relacionado à morte e ao martírio de Estevão e também está relacionado ao anúncio do evangelho que Pedro fez ao centurião romano Cornélio, né? A conversão de Cornélio e sua família e ao batismo de pessoas não judias, não israelitas, não é? Admitindo-os na comunidade católica, na comunidade cristã. É preciso entender que esse capítulo 11 do livro de Atos, essa parte que estamos falando agora, vai acontecer vários anos, né, depois da morte de Estevão. Porque depois da morte de Estevão, nós tivemos aquele momento em que São Paulo, ainda chamado Saulo de Tarso, promove uma arrastão de perseguição em Jerusalém. Essa perseguição vai fazer com que as pessoas, como eu disse há alguns instantes, se espalhem para fora de Jerusalém. Os cristãos fogem de Jerusalém pela Judéia, pela Samaria, pela Síria, e por onde passam vão anunciando o evangelho, e muitos vão se convertendo. A coisa chega a tal ponto que alguns anos depois, quando chegamos aqui no capítulo 11, os apóstolos têm uma notícia de que surgiu um núcleo, uma igreja, um grupo de cristãos vivendo a fé católica na cidade de Antioquia da Síria. Se você observar aí no mapa, você vai ver que Antioquia está muito distante de Jerusalém. É uma região a região da Síria, o norte da Síria, é uma região muito distante de Jerusalém. Isto é, aquelas pessoas que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição em razão da morte de Estevão,
foram anunciando o evangelho e mais pessoas foram se convertendo, a ponto de surgir na cidade de Antioquia da Síria uma comunidade católica. Pela primeira vez nós tínhamos uma comunidade católica fora de Jerusalém. Era o início daquela mensagem de Cristo de que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Os apóstolos, então, no primeiro momento, surpresos. Eles viviam em Jerusalém e o que fariam com a igreja em Antioquia? Veja só, o que acontece? Os apóstolos, então, vamos chamar um homem que estava ali no meio deles, que não tinha sido apóstolo, mas já era um líder cristão, chamado Barnabé. Barnabé, nós comentamos no vídeo passado, é um chipriota, um judeu da tribo de Levi, que se converte ao cristianismo. Era um homem que tinha uma grande propriedade. Ele então vai vender a sua propriedade e vai sustentar a igreja durante os primeiros anos. Barnabé também é um homem muito sensível no que diz respeito à conversão das pessoas. Porque quando Saulo se torna cristão, os apóstolos têm certa restrição com ele. Os apóstolos em Jerusalém, no primeiro momento, não querem receber Saulo, porque pensam que ele é um espião da parte do Sinédrio. Porque no primeiro momento ele consente na morte de Estevão, ele prende cristãos, ele arrasta pessoas à cadeia, ele persegue a igreja. Em questão de semanas, ele se torna um ardoroso defensor da fé cristã. Que loucura é essa? Mas Barnabé é quem vai atrás de Saulo. Barnabé é quem traz Saulo para a igreja. Pois bem, é esse Barnabé que os apóstolos vão enviar a Antioquia. Quando os apóstolos tomam conhecimento de que surgiu uma comunidade católica em Antioquia, os apóstolos mandam para lá Barnabé. Barnabé passa a ser o primeiro líder católico de uma comunidade católica fora de Jerusalém. É muito interessante, né? E São Lucas nos diz, e chegou a fama dessas coisas, a conversão de pessoas distantes, né? Lá em Antioquia da Síria. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque ele, Barnabé, era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé chega a Antioquia, acolhe os cristãos de Antioquia, lidera os cristãos de Antioquia, fortalece os cristãos em Antioquia. Mas não é só isso. Barnabé é um homem muito especial. Barnabé pretende se tornar uma espécie de bispo em Antioquia, né? Ser o líder da igreja em Antioquia. Mas ele precisa de ajuda. Então ele vai se lembrar do seu grande amigo, que ele mesmo acolheu quando se tornou católico, o jovem Saulo de Tarso. Então, Saulo de Tarso estava passando a temporada em Tarso, na sua cidade natal. Barnabé vai até lá, pega Saulo de Tarso, convida Saulo de Tarso e leva Saulo de Tarso para Antioquia. E aí, Barnabé e Saulo de Tarso passam a ser os homens responsáveis pela igreja na cidade de Antioquia. Pois bem, o que nós tivemos nesses momentos, nesses primeiros anos da igreja? A atividade caritativa que nasce da igreja, lamentavelmente, a murmuração e uma certa discriminação, a solução dos apóstolos com a instituição do diaconado para o serviço na igreja. Lamentavelmente, tivemos o martírio de Estevão, onde a igreja pôde experimentar a dor e o sofrimento do martírio, que é algo que vai marcar a vida da igreja, da comunidade cristã nos anos seguintes. Mas, milagrosamente, o sofrimento e a morte de Estevão constituem como que as sementes para o crescimento da igreja.
porque as pessoas que fogem de Jerusalém em razão dessa perseguição anunciam o evangelho. Isso vai levar ao surgimento da igreja em Antioquia. Paralelamente a esse fato, Deus revela a Pedro a necessidade de evangelizar os não-judeus. E lá em Antioquia, muitos dos que crerão em Cristo e se tornarão cristãos não são judeus, são pessoas de origem grega. Os apóstolos mandam para lá quem? Barnabé, para ser o pastor daquela comunidade, para ser o bispo daquela comunidade. Ele vai tomar Saulo de Tarso e levar para lá como seu auxiliar. E aí nós temos a igreja se consolidando para fora de Jerusalém. Em razão do martírio de Estevão e em razão da revelação de Deus a Pedro, no sentido de evangelizar também os não cristãos. Nós temos aí a universalidade da salvação. E apenas uma curiosidade. A igreja em Antioquia cresce tanto sob a liderança de Barnabé e de Saulo. E lá, pela primeira vez na história, os seguidores de Cristo serão chamados, no primeiro momento de forma pejorativa, mas depois um nome que vai pegar e nos marcar nos últimos 2000 anos. Pela primeira vez, eles serão chamados de cristãos. É isso que nós somos. Somos cristãos. Que Deus nos ajude. E que Santo Anselmo e Santo Estevão intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.